Não é tão difícil quando você foi ferido por alguém, então ouve as pessoas comentando que ela é uma excelente pessoa ou... Sabe, é tão difícil você não virar e dizer, deixa eu te contar algumas coisas. Vou te mostrar o outro lado. Na verdade, a gente tem que deixar pra lá. Porque essa é uma das razões pelas quais é tão difícil para nós superar as coisas, é que continuamos pensando naquilo, falando naquilo, pensando naquilo. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, existem tantas decisões que nós tomamos que nos impedem de desfrutar a vida. E somente nós podemos tomar as decisões opostas se quisermos desfrutar as nossas vidas. E a Bíblia diz que Jesus veio para que nós possamos ter vida e tê-la em abundância. E eu penso que nós precisamos de aproveitar a vida. Isso não significa viver de férias o tempo todo, mas significa diminuir o ritmo e realmente perceber o que você tem feito e aprender a aproveitar cada dia que Deus te dá. Uma das coisas que te impede de desfrutar de qualquer coisa é se você tiver amargura, ressentimento ou falta de perdão em seu coração. Estamos todos em perigo de deixar Satanás nos enganar para nos apegar a coisas que estão envenenando o nosso sistema, quando o que realmente precisamos fazer é deixá-las ir. E sabe, às vezes, alguém me disse isso outro dia, às vezes você nem sequer está com raiva porque alguém está machucando você, mas está machucando a pessoa que você ama. E, às vezes, isso se torna inútil porque essa pessoa é quem deve defender-se a si mesmo. E se ela não fizer isso, o problema vai continuar. Então, eu acho que quando pensamos em perdão, nós sempre pensamos assim, bem, por que eu devo fazer isso por você? Sabe, nós agimos como se isso fosse um presente que estamos dando a alguém. Mas, na verdade, se você puder entender que tudo o que Deus nos pede para fazer é para o nosso bem. Se você entender e acreditar nisso, então, para ser honesto, obedecer a Deus se torna muito mais simples. Em vez de ter a atitude, bem, isto é difícil, eu tenho que me sacrificar, isso é demais para mim. Deus só tem o melhor para você em mente. Quero dizer novamente, cada comando na palavra de Deus, cada sugestão na palavra de Deus, é algo que, se você obedecer, irá ajudá-lo e beneficiá-lo em sua vida. Portanto, quando Deus nos diz para perdoar e para perdoar rapidamente e perdoar com frequência, isso só vai ajudá-lo se você o fizer. E não somente isso, Deus é o nosso advogado. É Ele que traz as recompensas em nossas vidas. Mas enquanto eu estiver segurando alguma coisa contra alguém, então meu coração não estará certo com Deus. Então, para ser honesta, e a Bíblia diz que Deus ele não pode e nem vai responder às nossas orações se estivermos apegados à amargura e à falta de perdão. Agora, a razão pela qual eu queria falar sobre isso hoje é porque, na verdade, eu tenho estado realmente preocupada nos últimos meses sobre toda essa raiva aí. Falta de perdão, o ressentimento e a ofensa que os cristãos têm. Agora, se você está no corpo de Cristo e não sabe isso, esta é uma das primeiras coisas, sabe? A primeira aula sobre cristianismo. E na igreja você tem pessoas que têm andado na palavra por 15, 20, 30 anos, que ainda se ofendem facilmente, se apegando a coisas, alimentando ódio, fofocando sobre outras pessoas, e isto só está te machucando. E você está se saindo bem nas mãos do diabo. O que dizem Efésios 4? Não põe o sol sobre a vossa ira e não dê nenhum lugar ao diabo na sua vida. Então, aqui está nos dizendo claramente que quando nos apegamos à falta de perdão, por favor, escute-me, quando nos apegamos à falta de perdão, não importa o quão justificável você pensa que é aí que entramos em problemas, quando nós começamos a justificar o comportamento errado. Não devemos fazer isso.
A Bíblia diz, então não há justificativa para fazê-lo. Não importa o quanto algo pareça injusto, nem quanto tempo Deus vai levar para tratar com aquilo, ainda é Deus que vai trazer a justiça. Ele é o nosso vingador. Então, Deus quer que você siga adiante, seja feliz e desfrute sua vida, enquanto Ele lida com seus inimigos. Faça um favor a si mesmo e perdoe. Eu tenho aqui uma pequena lista de 7 razões pelas quais você precisa perdoar. Ou melhor, vou dizer que são 8, porque a primeira eu já falei dela e sei que é bom para você. Ficar irritado com alguém é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Qual a vantagem de se irritar com alguém que está vivendo bons momentos e nem se importa com o fato de você estar chateado? A maioria das pessoas que te ofenderam nem sabem que fizeram isso. Isso não as incomoda. Isso só incomoda você. Então, eu amo o que a Bíblia Amplificada diz sobre o perdão. Deixe ir, desista, libere. E quantas vezes, lembro-me de Dave nos primeiros anos, quando eu ficava chateada por tudo, e ele dizia, você pode deixar isso para lá? Tem coisas que você precisa, deixar para lá e seguir com a sua vida. Amém? E assim, a primeira razão para perdoar, e isso é muito difícil, a primeira razão para perdoar é só porque Deus disse. Quão melhor nossas vidas seriam se não precisássemos saber os motivos e os porquês de todas as coisas e apenas bem Deus disse. É isso que eu vou fazer? Porque o que Ele diz é o que funciona. Bem, se nós não tivermos que ter uma razão, nós nem falaremos sobre o quão injusto isso é, nem falaremos sobre, bem, você não sabe o que eles fizeram para mim, e se tivermos uma atitude, Deus disse isso, eu vou fazer. Agora, sei que você pode estar pensando, bem, eu já tentei, não posso evitar. Aqui está o que você não pode evitar, evitar como você se sente. Mas você pode tomar uma decisão de perdoar as pessoas. Eu me lembro de que muitos anos atrás eu perguntava ao Senhor por que as mesmas pessoas vêm receber oração semana após semana. Alguém querendo perdoar outra pessoa, e é óbvio que eles realmente querem, mas voltam na semana seguinte dizendo que não tiveram sucesso. E o que Ele colocou no meu coração foi tão simples, Ele disse, por que não faz o que eu mando na minha palavra? Então comecei a procurar, sabe, Deus diz, ore por seus inimigos. E os abençoe e não os amaldiçoe. Diz estas 2 coisas. Perdoar, o que é uma decisão que você toma, não é um sentimento que você tem, mas sim, eu decido perdoar, esquecer, liberar e deixar para lá. E uma das maneiras mais saudáveis de viver isso é dizendo, Senhor, eu sei que eu faço mais coisas erradas as quais você precisa me perdoar do que você está me pedindo para perdoar. Nós sempre precisamos nos lembrar das nossas próprias imperfeições. Isso te facilita muito perdoar as outras pessoas. A maioria das pessoas que te ferem também foram feridas. Elas estão apenas descontando o que elas sentem nas pessoas que estão mais próximas delas. Então, você decide, orando, dizendo eu perdoo, dando o nome delas, eu libero, mas então você se compromete a orar por elas diariamente e, honestamente, eu disse ao Senhor, eu não quero que eles sejam abençoados. Mas o que Deus me disse foi, bem, se a primeira coisa com que eu as abençoar for com a revelação do que elas fizeram a você. Bem, Senhor, eu gosto disso. Essa é uma ótima ideia. Então, veja, quando pensamos em Deus abençoando alguém, não quer dizer que um caminhão cheio de coisas lindas vai parar na porta deles de repente? Ou comprar uma casa nova. As maiores bênçãos que nós podemos ter em nossas vidas são as bênçãos espirituais. O conhecimento de Deus e a sua vontade, querer fazer a vontade dele. E então, você pode orar pelos seus inimigos e pode orar por coisas para eles que podem ser realmente úteis. E então os abençoe e não os amaldiçoe. A palavra abençoar significa falar bem de, e a palavra amaldiçoar significa falar mal de. Então, adivinha, se você vai perdoar alguém, você precisa parar de falar sobre o que eles fizeram a você.
Eu vou dizer isso mais algumas vezes. Ou a nossa boca. Gente, sempre queremos contar a alguém. Não é tão difícil quando você foi ferido por alguém, então ouve as pessoas comentando que ela é uma excelente pessoa ou... Sabe, é tão difícil você não virar e dizer, deixa eu te contar algumas coisas. Vou te mostrar o outro lado. Na verdade, a gente tem que deixar pra lá. Porque essa é uma das razões pelas quais é tão difícil para nós superar as coisas, é que continuamos pensando naquilo, falando naquilo, pensando naquilo. Eu acredito também que abençoar os seus inimigos significa, na verdade, suprir suas necessidades, se tiverem, ou alguma coisa tangível. Sabe, por exemplo, se alguém que trabalha com você realmente te feriu e talvez errou com você e mentiu sobre você, ou o que quer que seja, e você ouviu que ele está com o carro quebrado e que não tem como ir para o trabalho nas próximas 2 semanas? Que tal se você procurasse essa pessoa que o machucou, dizendo se você precisar de uma carona, terei prazer em levá-lo, ainda que você tenha que sair do seu caminho? Faça isso, porque a coisa mais poderosa, agora ouça, a coisa mais poderosa que você pode fazer é ser bom para as pessoas que não foram boas para você. Vocês estão concordando com a cabeça, mas quando se trata de fazer isso, né? Ajudar alguém a fazer a mudança. Alguém que o deixou na mão quando você mais precisou, ou, sabe? Há tantas coisas que nós podemos fazer para as pessoas. Tudo o que precisamos é ouvir as pessoas. As pessoas dizem o tempo todo o que elas querem, o que elas precisam, ou que as encorajaria. E nós precisamos ouvir mais com uma atitude de Deus, mostre-me o que eu posso fazer por você hoje. Então atente os seus ouvidos e ouça. Mas na maioria das vezes nós queremos ser usados por Deus, mas não queremos que nos custe algo. Isso não vai funcionar. Então a obediência é igual a poder. E a razão para perdoar é que a sua fé não funcionará se você não fizer. Pergunto-me quantas pessoas estão tentando exercer sua fé por algo que precisam, querem que Deus faça por elas e estão com raiva ao mesmo tempo em que oram? Eu venho fazendo conferências há anos, gente, e posso perguntar em qualquer congregação, não importa o quão grande seja, pode ter 1000 pessoas lá ou somente 500, e se eu pregar uma mensagem realmente boa sobre ofensa e essas coisas que estamos falando, e no final eu pedir às pessoas para levantar a mão caso precisem perdoar alguém, eu nunca tenho menos de 70% da multidão com a mão levantada, pessoal. Estas são pessoas cristãs que obviamente amam a Deus e gastaram tempo para vir a uma conferência, e ainda assim tem esses sentimentos. A forma como você se sente quando alguém maltrata você, honestamente, há um segredo espiritual no que eu estou dizendo, que se você entender, é uma das coisas mais poderosas que poderia te acontecer. Em Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal, Pedro disse, ou insulto com insulto. Mas assim como seu Pai celestial, permite o sol brilhar sobre as boas e as más pessoas, nós devemos ser iguais. E não vamos permitir que eles ditem como nós vamos tratá-los. Marcos 11, do 22 ao 26, e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele diz, então tudo o que ele disser será feito como ele disse. Sabe, são boas notícias se nós dissermos coisas boas, mas isso funciona de 2 formas. Por isso vos digo que tudo aquilo que vocês pedirem em oração, credes que recebestes e vocês as terão. Eu amo isso porque eu não quero perder o que está dizendo. Você precisa crer primeiro. Então você recebe. Mas aqui não está dizendo quanto tempo vai demorar entre o crer e o receber. E, na verdade, esse é o momento do teste.
Esse é o teste da fé. Eu vou continuar amando a Deus se Ele nunca fizer o que eu pedi para Ele fazer? Eu vou continuar sendo fiel a Ele? O quanto eu vou reclamar enquanto estou esperando por Ele? Então, todos digam porque, veja, todo o resto é ótimo. O que você pedir, vai receber. Creia, você vai receber. E, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Quão poderoso isso é, se acreditarmos realmente nisso? Então, se apegar à falta de perdão, não importa o quão justificável isso possa parecer, realmente prejudica seu relacionamento com Deus. Isso coloca uma barreira entre você e Deus, e eu posso imaginar algumas das pessoas que me ouvem, você está pensando, a sua carne está gritando, você está dizendo, você não sabe o que eles fizeram comigo, Joyce. Você não sabe de nada. Bem, eu não sei o que fizeram com você, mas sei das coisas que foram feitas comigo. E sei que o que eu estou compartilhando com você hoje fez uma mudança tão inacreditável na minha vida. Na verdade, quando você vê o poder secreto por trás disso, torna-se realmente divertido abençoar os seus inimigos. Porque, na verdade, isso torna o diabo totalmente louco. Amém? Tem muitos exemplos na Bíblia de como José perdoou e, muitas outras pessoas, mas eu amo Paulo, que trabalhou muito duro para as pessoas e as amou muito. Em 2 Timóteo 4,16 diz que na minha primeira defesa, no seu julgamento, ninguém se colocou a meu favor, antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Então você tem Estevão quando está sendo apedrejado? Perdoa-lhes, Senhor, eles não sabem o que fazem. E Jesus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E para ser honesta, se pudermos enxergar assim, quando as pessoas que são más te machucam, elas não entendem o impacto espiritual do que estão fazendo. Em Mateus 24 é um capítulo sobre os sinais do fim dos tempos e esta é a minha principal razão para compartilhar isso com você hoje. Um dos sinais do fim dos tempos é encontrado em Mateus 24:10 e diz assim, muitos serão escandalizados. E a próxima coisa que ele está dizendo e o amor de muitos do corpo se esfriará por causa da multiplicação da iniquidade e da maldade. Então, duas coisas. A ofensa será como um tumulto na terra. E veja, as pessoas estão com tanta raiva. Elas estão explodindo em todo lugar. Semana passada houve um ataque numa escola e perguntaram ao rapaz por que ele fez aquilo. Ele respondeu, porque eu estava com raiva. Então isso parece uma irritação provocada por esteroides. Quando você está irritado, vai e entra num lugar aleatoriamente, começa a atirar nas pessoas que não tem nada a ver com seus problemas. Mas o que é assustador é que o diabo quer que os crentes sejam de coração duro e coração frio. Ele quer construir uma fortaleza de amor frio em nós, porque o principal mandamento que Deus nos deu é ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, mente e força, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor é o nosso lema. Esse é o nosso principal foco. Como cristãos, temos que aprender como realmente amar as pessoas da maneira que Deus as amou. E nossa sociedade hoje é tão autocentrada. Tudo é sobre mim. E não podemos dizer que isso não está acontecendo na igreja, porque está. Quantas pessoas vão à igreja na manhã de domingo, tendo levantado e orado, Deus me mostre o que eu devo fazer para alguém hoje? Não, a gente vai para receber a nossa bênção. Queremos sentar com as pessoas com quem ficamos confortáveis. Quem se importa com as pessoas que chegam, que se sentem estranhas porque nunca estiveram ali antes? Mas então apenas
Ore primeiro e vá e procure alguém que pareça precisar de uma palavra encorajadora ou de um amigo. O mais feliz, as pessoas mais felizes do planeta são aquelas que pensam o mínimo em si mesmas. Amém? Isso causa tortura na sua própria vida, literalmente. Atormenta você. Está na sua mente. Você pensa quando vai dormir, pensa quando se levanta. Pensa nisso o tempo todo. E quanto mais pensa, mais você fica com raiva. E quanto mais pensa, mais doente você fica. E rapidamente isso consome a sua vida. Mateus 18, do 33 ao 35. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ele foi entregue aos atormentadores e foi torturado. Quantos concordam com isso? Que estar cheio de ódio e amargura, ofensa, é uma tortura, não é? Quem quer ter isso? Isso bloqueia sua comunhão com Deus e sua capacidade de desfrutar sua presença? Suas orações são retidas, Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não perdoará as suas ofensas. Nós precisamos tomar isso pelo que diz, sabe? Isso retém a adoração. Mateus 5, 23, 24, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Você notou que aqui não diz se você tem algo contra seu irmão, vai e resolva com ele? Mas aqui diz que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, então ele está nos pedindo como crentes para nos levantarmos e sermos os primeiros a ir e ser um pacificador, mesmo que não seja a sua culpa, só porque Deus pediu que você o fizesse. Você não pode amar com falta de perdão em seu coração? Essa é talvez uma das coisas mais importantes. 1 Pedro diz, acima de tudo. Todos digam, acima de tudo. Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Colossenses 3, 13 e 14. Suportai uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra alguém, perdoe um ao outro. Assim como Cristo os perdoou, vocês também devem perdoar. Verso 13. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Agora, o que isso significa se revestir de amor? Bem, que é algo que você faz de propósito. Sabe, eu nunca entrei no meu closet e fiquei lá esperando que a roupa saísse do cabide e viesse para o meu corpo. Às vezes eu vou vestir algo e vou pensar, isso não fica muito bem para mim, então eu vou procurar até encontrar o que fica bom para mim. E sabe, alguns comportamentos que os cristãos têm não ficam bem para eles. É como usar aquela cor horrorosa que não combina com você. Para mim seria o tom mostarda, o verde do exército, o amarelo. Pareço uma pessoa morta nessas cores. Algumas pessoas ficam bonitas com elas, mas eu não. Então, adivinha, eu não as uso. Bem, e tem alguns comportamentos que nós devemos estar avessos a tê-los, porque, como cristãos, supostamente somos uma propaganda ambulante de Deus. Comportamentos e atitudes, coisas que nós dizemos, não ficam bem em nós, não são apropriadas para nós. Nós precisamos tirá-las e nos revestir com o amor. Na verdade, a Bíblia diz várias vezes para retirar e revestir. E a última coisa é, você abre uma grande porta para o diabo, grande, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Qualquer um que você perdoe, eu também perdoo. De fato, o que eu perdoei, se perdoei qualquer coisa, foi por sua causa na presença de Cristo, para que nós não fôssemos enganados por Satanás, porque não somos ignorantes de seus
desejos. Amém?